Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como apps de finanças pessoais usam algoritmos para organizar e controlar o orçamento. Nossa equipe é composta pela Anne, Isabela, Isabelle, Luiz e Maria Eduarda. Eu vou falar um pouco sobre a coleta e pré-processamentos de dados. E o que é essa coleta? É o primeiro passo onde os dados financeiros são coletados e preparados para análise. Esses dados seriam extratos bancários, aplicativos de pagamentos como PayPal, Pix e PicPay, planilhas financeiras pessoais ou empresariais. E como ocorrem esses processos? Bom, primeiro é ocorrido a limpeza de dados, onde são removidas duplicatas e corrige erros e padroniza os formatos. De exemplo, tem o formato da data, onde começa a data, mês e ano para ano, mês e data. Depois disso, ocorre a tokenização, onde são dividida a descrição de transações em palavras-chave. Depois, a categorização de despesas, que tem o objetivo de classificar automaticamente cada transação em categorias, como alimentação, transporte ou lazer. E os métodos utilizados nessa coleta são as regras baseadas em palavras-chave, que são algoritmos simples, onde buscam palavras específicas na descrição. O exemplo é o Uber na categoria transporte, o Pão de Açúcar na categoria alimentação. Outro método também é o aprendizado supervisionado, onde ocorre o modelo de machine learning, treinados com dados históricos. E como isso funciona? O algoritmo analisa transações categorizadas manualmente e ele aprende padrões e aplica em novas transações. Algoritmos comuns são regressão logísticas, redes neurais, árvores de decisão, entre outros. Depois disso, ocorre o processamento de linguagem natural, que é a NLP, onde as ferramentas avançadas interpretam descrições mais complexas. Depois temos os sistemas de recomendação, onde o algoritmo sugere categorias baseadas em históricos dos usuários, que são padrões de outros usuários com perfis semelhantes. Logo em seguida, a análise de dados financeiras, que tem o objetivo de identificar padrões, prever tendências e detectar anomalias nas finanças. Os outros métodos são agrupamento e resumo, onde os algoritmos de clusterização, como o K-means, agrupam despesas similares. Análise preditiva, onde os modelos prevêem gastos futuros com base em comportamentos passados. Um exemplo é a previsão de aumento nos gastos com lazer no final do ano. A detecção de anomalias, onde os algoritmos identificam transações incomuns, possíveis de fraudes ou erros. Visualização de dados, onde as ferramentas traduzem os dados em gráficos e claros e compreensivos. O exemplo é o gráfico de pizza para a proporção de despesas por categoria e a linha do tempo para gastos mensais. Feedback e otimização, que tem o objetivo da melhora e eficiência do sistema. E como isso funciona? O usuário ajusta categorias ou corrige erros, e esses ajustes são registrados e o algoritmo aprende com eles. Com o tempo, o sistema se torna mais preciso e personalizado. Então é assim que ocorre esse feedback e otimização. Depois temos as aplicações reais, que as ferramentas são Mint e YNAB, que são aplicativos de gestão financeira pessoal. Bancos digitais como o Nubank, entre outros, já categorizam despesas automaticamente. E as empresas que usam sistemas corporativos para controle financeiros. E quais são os benefícios? Tem a automatização de processo de categorias, tem a melhoria na gestão financeira e a detecção rápida de erros ou fraudes. O uso de modelos matemáticos para prever padrões de consumo e oferecer recomendações financeiras tem se tornado cada vez mais comum, especialmente com o avanço da tecnologia e do uso de Big Data. Esse processo envolve a aplicação de estatísticas, aprendizado de máquina e análise de dados para identificar tendências, comportamentos e preferências dos consumidores. Algumas formas de aplicação desses modelos e seus benefícios são: análise de padrões de consumo. Modelos preditivos utilizam dados históricos de transações financeiras, como compras e pagamentos, para identificar padrões de consumo. Por exemplo, os modelos podem prever em quais períodos do mês o consumidor gasta mais ou identificar categorias de gastos frequentes, como alimentação, transporte, etc. Segmentação de clientes funciona com base no comportamento de consumo. É possível agrupar clientes em diferentes perfis para oferecer serviços personalizados.
Recomendação de produtos e serviços. Semelhantes aos usados em plataformas como Netflix ou Amazon, sistemas de recomendação sugerem produtos financeiros como cartões de crédito, seguros ou investimentos que melhor atendam às necessidades dos consumidores baseados no histórico de compras e preferências. Automação financeira fornece sugestões de economias ou ajustes no orçamento, como a criação de alertas para evitar gastos excessivos em determinadas categorias. Planejamento e educação financeira. Modelos de orçamento inteligente podem ajudar a criar orçamentos personalizados, sugerindo valores ideais para gastos, economia e investimento com base na renda e nos hábitos do usuário. Simulações financeiras fazem previsão de como diferentes ações, como aumentar os aportes mensais em investimentos, podem impactar a saúde financeira no longo prazo. Benefícios do uso de modelos matemáticos. Decisões mais informadas mostram como os consumidores podem tomar decisões financeiras melhores e mais embasadas. Bancos e instituições financeiras podem prever inadimplências e ajustar limites de crédito ou taxas de juros com a redução de riscos. Personalização promove serviços financeiros mais alinhados às necessidades individuais dos clientes. A implantação desses modelos também vem com seus desafios, como privacidade e segurança. É essencial proteger os dados pessoais dos consumidores durante a coleta e análise. Interpretação. As recomendações geradas por modelos matemáticos devem ser claras e compreensíveis para o público. Com a popularização de tecnologias como inteligência artificial, os modelos matemáticos continuarão a transformar o setor financeiro, promovendo maior eficiência, acessibilidade e personalização. Oi pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como o Machine Learning é usado nos apps de finanças pessoais. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o Machine Learning. Basicamente, ele é uma tecnologia que aprende com os dados que fornecemos. Ela consegue identificar padrões e, a partir disso, criar soluções personalizadas. E como isso se relaciona nos apps de finança? Nos apps de finança, isso significa transformar nossos hábitos de consumo em dicas práticas e ajustadas para economizar e planejar melhor. Dá para pensar como se fosse um assistente financeiro que aprende com você e te ajuda a tomar decisões melhores. Agora eu vou explicar como que isso funciona na prática. Então, nos apps de finança, o Machine Learning funciona em algumas etapas simples. Primeiro, ele analisa o que você faz, no caso os gastos que você registra, onde você costuma gastar mais e seus padrões ao longo do tempo. Depois, ele identifica tendências, como perceber que você gasta muito com transporte todo mês ou que seus gastos aumentam em períodos como férias ou fim de ano. Com isso, ele consegue sugerir soluções do tipo: que tal usar transporte público em vez de carro? Ou guarde um pouco agora, porque as férias estão chegando. Essa personalização é o que torna o uso dos apps tão eficiente, porque as dicas são feitas para o seu perfil, não algo genérico. E por que tudo isso é tão importante? Agora eu vou falar um pouco sobre o impacto do Machine Learning nas finanças pessoais. Bom, de um modo geral, o seu impacto é muito positivo, porque ele ajuda a gente a se organizar melhor. Por exemplo, com as projeções que ele faz, dá para evitar surpresas financeiras e planejar seus futuros gastos com mais confiança. Além disso, você economiza tempo, porque não precisa ficar analisando tudo sozinho. O app já faz isso por você e ainda entrega dicas práticas. Mas claro, como tudo, existem limitações. Se você não registra todas as suas despesas corretamente, as sugestões podem acabar ficando erradas ou menos úteis. Mesmo assim, essa tecnologia tem mudado bastante a forma como cuidamos do nosso dinheiro, tornando o planejamento financeiro mais acessível e eficiente. Concluindo, o Machine Learning é como aquele amigo que sabe tudo sobre suas finanças e ainda dá conselhos que realmente fazem sentido para você. Para entendermos melhor como funciona um sistema de finanças pessoais, vamos usar um exemplo prático. Imagine que você utiliza um aplicativo de finanças pessoais chamado Dinheiro Inteligente. A primeira etapa é a coleta de dados, onde você cadastra todas as suas contas bancárias, cartões de crédito e outras fontes de renda e gastos. Lançamento automáticos. O aplicativo se conecta às suas contas financeiras e importa automaticamente todas as transações realizadas, como compras, pagamentos de contas e transferências. Você pode adicionar manualmente também qualquer transação que não seja importada automaticamente, como os gastos com dinheiro vivo ou pagamento em espécie. Categorização. O aplicativo permite que você categorize cada transação, indicando se ela se refere à alimentação, transporte, moradia, lazer e etc. A próxima etapa, análise de dados. O aplicativo gera gráficos e relatórios que mostram seus gastos por categoria, mês e ano. Você pode criar um orçamento personalizado, definindo limites de gastos para cada categoria. O aplicativo compara os seus gastos reais com o orçamento e identifica desvios.
O aplicativo também utiliza algoritmos para analisar seus dados e fazer previsões sobre os seus gastos futuros, ajudando você a planejar melhor suas finanças. Na terceira e última etapa é a geração de relatórios. Vários relatórios são gerados no aplicativo. Um deles é um relatório detalhado de todos os seus gastos, mostrando a data, valor e categoria e a descrição de cada transação. Outro relatório que mostra a sua fonte de renda e o valor total recebido em um determinado período. Um relatório que mostra a diferença entre suas receitas e gastos, indicando se você está tendo um saldo positivo ou negativo, e um relatório que acompanha o seu processo em relação às metas financeiras que você estabeleceu. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.